Durante anos, a ciência tentou entender por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, enquanto outras vivem presas nos mesmos problemas. E uma descoberta começou a aparecer repetidamente. Não era apenas o que elas pensavam, era o que elas diziam. A forma como você fala consigo mesmo programa seu cérebro, altera seu estado emocional e influencia suas decisões. Em outras palavras, as palavras que você repete todos os dias estão silenciosamente moldando a realidade que você vive. Existe uma conversa acontecendo dentro de você neste exato momento. E a maioria das pessoas nunca percebe o quanto essa conversa está moldando a própria vida. Desde a hora em que você acorda até o momento em que vai dormir, existe um diálogo constante dentro da sua mente. Frases rápidas, pensamentos repetidos, pequenas afirmações que parecem inocentes, mas que, com o tempo, começam a definir como você vê o mundo e como o mundo responde a você. Durante muito tempo, eu não dava atenção para isso. Eu acreditava que a realidade era apenas consequência das circunstâncias externas. Se algo dava errado, era porque o ambiente não ajudava. Se algo demorava a acontecer, era porque simplesmente não era o momento certo. Mas houve um período da minha vida em que eu comecei a perceber um padrão estranho. Alguns projetos que eu iniciava simplesmente não avançavam, ideias boas ficavam paradas, e existia sempre uma sensação silenciosa de que eu estava me esforçando muito, mas caminhando pouco. Foi então que eu comecei a observar algo que antes passava completamente despercebido. A forma como eu falava comigo mesmo. Frases como, isso é complicado, talvez não funcione, vamos ver no que dá. Pareciam apenas comentários normais, mas quando eu parei para ouvir com atenção, percebi que essas frases estavam presentes todos os dias. E naquele momento, eu entendi algo que mudou completamente a forma como eu vejo a mente humana. Palavras não são apenas sons. Palavras são comandos que o cérebro aprende a obedecer. Cada frase que você repete cria uma direção. Cada afirmação reforça uma possibilidade. E lentamente, sem perceber, você começa a construir a realidade que corresponde às palavras que mais usa. Agora eu quero te fazer uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a frase que você mais repete para si mesmo ao longo do dia? Escreva aqui nos comentários. Eu realmente quero ler. E se você quer aprender a usar a mente de forma mais consciente para criar uma realidade diferente, aproveite agora para se inscrever no canal, porque aqui nós exploramos exatamente como pensamento, energia e consciência influenciam aquilo que você vive. No próximo momento, eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você entende o poder das palavras. Quando eu comecei a observar com mais atenção essa conversa interna que acontece dentro da mente, algo curioso ficou muito claro para mim. A maioria das pessoas acredita que os pensamentos são o fator mais importante na criação da realidade, mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Pensamentos são silenciosos, palavras são ação. Quando você pensa algo, aquilo ainda está em um nível muito sutil da mente. É apenas uma possibilidade passando pela sua consciência. Mas no momento em que você fala, algo muda completamente. A ideia deixa de ser apenas um pensamento passageiro e passa a ser registrada pelo cérebro como uma afirmação, como uma instrução sobre como a realidade deve ser interpretada. E isso acontece o tempo todo, em pequenas frases aparentemente inofensivas. Eu lembro de um dia específico em que percebi isso de forma muito clara. Eu estava conversando com um amigo sobre um projeto novo que eu queria começar. Era algo que realmente me animava, uma ideia que eu acreditava que poderia crescer muito. Mas no meio da conversa, sem perceber, eu disse uma frase que era muito comum para mim naquela época. Eu disse, isso é difícil, mas vamos tentar. Naquele momento, meu amigo ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu algo que ficou gravado na minha mente até hoje. Ele disse, você percebeu que antes mesmo de começar, você já decidiu que vai ser difícil? Aquilo me fez pensar, porque era verdade. Antes mesmo de dar o primeiro passo, eu já estava preparando minha mente para resistência, para obstáculos, para dificuldades. E isso me fez entender algo muito simples, mas extremamente poderoso. A forma como você descreve a realidade influencia diretamente a forma como você se posiciona dentro dela. Se você repete todos os dias que algo é complicado, pesado ou impossível, seu cérebro começa a se preparar para exatamente esse cenário. Sua energia muda, sua postura muda e suas decisões passam a seguir essa narrativa.
E o mais curioso é que muitas vezes tudo isso acontece de forma automática, sem que a gente perceba. Por isso, antes de falar sobre como transformar essa dinâmica, é importante entender um mecanismo fundamental que está acontecendo dentro do seu cérebro o tempo todo. Existe um mecanismo muito interessante acontecendo dentro do cérebro humano que explica por que as palavras têm tanto poder sobre a nossa realidade. O cérebro está constantemente tentando confirmar aquilo que você afirma sobre si mesmo e sobre o mundo. Ele funciona como um sistema de busca silencioso, sempre procurando evidências que comprovem a narrativa que você repete com mais frequência. Se você diz repetidamente que algo é difícil, seu cérebro começa a prestar mais atenção em tudo que confirma essa dificuldade. Se você afirma que não tem sorte, ele passa a registrar com muito mais intensidade os momentos em que algo não funciona. Isso acontece porque o cérebro busca coerência. Ele tenta alinhar sua percepção externa com aquilo que você declara internamente. Durante muito tempo, eu não entendia por que algumas situações pareciam se repetir na minha vida. Era como se certos padrões voltassem sempre, mesmo quando eu tentava fazer algo diferente. Até que comecei a observar algo simples: as frases que eu usava para descrever a mim mesmo. Eu costumava dizer coisas como "eu sempre deixo tudo para depois" ou "eu não sou muito disciplinado". Pareciam apenas comentários sobre minha personalidade, mas quando comecei a prestar atenção, percebi que cada vez que eu dizia isso, estava reforçando exatamente esse comportamento. Era como se meu cérebro recebesse uma instrução: essa é a identidade que você deve manter. Então fiz um pequeno experimento comigo mesmo. Em vez de repetir essas frases, comecei a mudar a forma como eu me descrevia. Não de forma artificial, mas de forma consciente. Em vez de dizer "eu não consigo manter disciplina", comecei a dizer "eu estou aprendendo a me tornar mais consistente". A diferença parecia pequena, mas algo começou a mudar. Minha mente passou a procurar pequenas evidências de consistência em vez de reforçar a ideia de incapacidade. E foi nesse momento que eu entendi algo muito importante. As palavras que você usa não apenas descrevem quem você é. Muitas vezes, elas estão decidindo quem você se torna. Para entender realmente o poder das palavras, precisamos olhar para um ciclo que acontece dentro de todos nós, praticamente o tempo inteiro, mesmo quando não estamos conscientes disso. Tudo começa com um pensamento. Um pensamento surge na mente, muitas vezes de forma automática. Pode ser algo pequeno, como uma dúvida, uma lembrança ou uma interpretação sobre alguma situação. Esse pensamento imediatamente gera uma emoção. Se o pensamento é de preocupação, você sente tensão. Se o pensamento é de confiança, você sente expansão. A emoção começa a preparar o seu corpo para agir de acordo com aquilo que você pensou. Logo depois vem algo que muitas pessoas não percebem: a palavra. A emoção começa a se transformar em linguagem. Você comenta algo, faz uma observação ou simplesmente fala consigo mesmo sobre aquilo que está acontecendo. E a partir daí vem a ação. Pensamento gera emoção. Emoção gera palavra. Palavra influencia a ação. E a ação começa a construir a realidade que você vive. Quando eu entendi essa sequência pela primeira vez, algo fez muito sentido para mim. Porque eu percebi que nem sempre conseguimos controlar o primeiro pensamento que surge na mente. Às vezes ele simplesmente aparece. Mas existe um ponto dessa sequência onde você tem muito mais poder do que imagina. Na palavra, você pode não escolher o primeiro pensamento que aparece, mas pode escolher o que vai reforçar através daquilo que você diz. Eu comecei a testar isso em situações simples do dia a dia. Por exemplo, quando algo dava errado em um projeto ou quando surgia um problema inesperado. Antes, minha reação automática era dizer: isso complicou tudo. Mas comecei a mudar essa frase para algo diferente. Ok, vamos encontrar outra solução. Pode parecer uma mudança pequena, mas essa alteração na linguagem muda completamente a direção da mente, porque a palavra funciona como um ponto de decisão dentro desse ciclo. Ela pode reforçar o problema, ou abrir espaço para uma nova possibilidade. Existe uma diferença enorme entre entender um conceito e realmente perceber ele acontecendo na própria vida, e eu lembro muito claramente de um período em que essa percepção ficou impossível de ignorar. Algum tempo atrás, eu estava tentando iniciar um projeto que para mim era muito importante. Era algo que eu acreditava que poderia crescer muito. Mas sempre que eu falava sobre isso com outras pessoas, havia um padrão nas minhas respostas. Quando alguém perguntava se aquilo iria dar certo, minha resposta quase sempre era algo como: vamos ver, talvez funcione.
Na minha cabeça aquilo parecia humildade. Eu achava que estava apenas sendo realista, sem criar expectativas, mas depois de algum tempo comecei a perceber algo curioso. Toda vez que eu falava daquela forma, minha postura mudava, minha energia diminuía. Era como se, inconscientemente, eu já estivesse me preparando para a possibilidade de fracasso, e isso começava a se refletir nas minhas decisões. Eu demorava mais para agir, hesitava mais em algumas escolhas e acabava adiando passos importantes. Um dia eu parei e pensei, e se a forma como eu estou falando sobre isso estiver influenciando a forma como eu me posiciono dentro dessa realidade? Então eu resolvi testar algo simples. Na próxima vez que alguém perguntou sobre o projeto, em vez de dizer, vamos ver se funciona, eu disse algo diferente. Eu disse, eu estou construindo algo muito bom. Não era arrogância, nem uma afirmação vazia. Era apenas uma forma diferente de descrever aquilo que eu estava fazendo. E algo interessante começou a acontecer. Minha postura mudou, minha confiança aumentou, e as pessoas começaram a reagir de maneira diferente também. Naquele momento eu entendi algo muito importante. A forma como você fala sobre a sua realidade influencia diretamente a forma como você se move dentro dela. Depois que comecei a prestar mais atenção na forma como eu falava comigo mesmo, comecei a perceber algo ainda mais profundo. As palavras não apenas descrevem o que você está vivendo, elas também funcionam como um tipo de programação para o cérebro. O cérebro humano aprende principalmente por repetição. Quanto mais vezes você repete uma ideia, mais forte aquela rede neural se torna. É como se você estivesse abrindo uma trilha dentro da mente. No início, é apenas um caminho pequeno, quase invisível, mas conforme você passa por ele repetidamente, essa trilha se torna cada vez mais larga e mais fácil de percorrer. Com as palavras, acontece exatamente a mesma coisa. Se todos os dias você repete frases como "isso é difícil", "eu não consigo", "isso nunca funciona para mim", o cérebro começa a fortalecer exatamente esse padrão. Com o tempo, essas frases deixam de ser apenas comentários ocasionais e passam a se tornar uma espécie de identidade. Eu comecei a notar isso em situações muito simples do dia a dia. Por exemplo, quando surgia algum desafio inesperado no trabalho ou algum problema em um projeto. Antigamente, minha reação automática era dizer algo como "isso vai dar muito trabalho". Mas quando comecei a observar essa frase com mais atenção, percebi que ela não era apenas uma descrição do problema. Ela era uma instrução que meu cérebro estava recebendo. Era como se eu estivesse dizendo: prepare-se para a dificuldade, prepare-se para a resistência. Então, comecei a testar uma mudança muito simples. Em vez de reforçar a dificuldade, comecei a reformular a linguagem. Quando algo parecia complicado, eu dizia: vamos descobrir a melhor forma de resolver isso. Pode parecer apenas uma troca de palavras, mas essa mudança altera completamente o estado mental. O cérebro deixa de focar no peso do problema e passa a procurar caminhos, possibilidades e soluções. E quando você repete esse tipo de linguagem muitas vezes, uma nova programação começa a se formar dentro da mente. Depois de perceber como as palavras funcionam como uma programação para o cérebro, eu entendi algo que parece simples, mas que muda completamente a forma como lidamos com a mente. Antes de tentar mudar qualquer coisa, você precisa primeiro observar. A maioria das pessoas tenta mudar pensamentos ou emoções diretamente, mas isso pode ser muito difícil. Pensamentos aparecem de forma rápida e muitas vezes automática. Quando você tenta lutar contra eles, às vezes parece que eles ficam ainda mais fortes. Mas existe um ponto nesse processo onde você tem muito mais controle do que imagina: a fala. Você pode não controlar o primeiro pensamento que surge na sua mente, mas você pode escolher qual frase vai sair da sua boca. E foi exatamente isso que eu comecei a praticar. Durante alguns dias, eu fiz um pequeno experimento comigo mesmo. Eu decidi simplesmente observar as frases que eu falava ao longo do dia. Não apenas em conversas com outras pessoas, mas também aquelas frases rápidas que falamos para nós mesmos em momentos de frustração, cansaço ou dúvida. E foi impressionante perceber quantas vezes pequenas frases negativas apareciam quase automaticamente. Frases como "isso vai dar problema", "isso nunca funciona direito", "isso vai ser complicado". E quando comecei a perceber esse padrão, eu entendi algo importante. Cada vez que eu repetia uma dessas frases, eu estava reforçando uma direção para a minha mente. Então comecei a fazer algo muito simples. Sempre que uma dessas frases surgia, eu interrompia e reformulava a linguagem. Não de forma artificial, mas de forma consciente. Em vez de dizer "isso vai dar errado", eu dizia
Vamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Essa pequena interrupção funciona como um tipo de quebra no padrão mental. É como desligar um circuito antigo e começar a construir um novo caminho dentro da mente. E quanto mais vezes você faz isso, mais natural esse novo padrão começa a se tornar. Depois de observar tudo isso por algum tempo, uma coisa ficou muito clara para mim. A maioria das pessoas tenta mudar a própria realidade tentando controlar circunstâncias externas, mas raramente percebe que uma parte enorme dessa realidade começa muito antes, nas palavras que são repetidas todos os dias. A forma como você fala consigo mesmo cria um ambiente interno. Esse ambiente influencia suas emoções, sua postura, suas decisões e pouco a pouco começa a moldar a forma como você se movimenta pelo mundo. Não significa que palavras sozinhas resolvem tudo. A realidade continua exigindo ação, escolhas e responsabilidade, mas as palavras funcionam como o ponto de partida que define a direção dessa ação. Se todos os dias você reforça histórias de limitação, seu cérebro aprende a se preparar para limites. Mas se você começa a falar de possibilidades, soluções e crescimento, algo muda dentro de você. Sua mente começa a procurar caminhos que antes passavam despercebidos. E talvez essa seja a reflexão mais importante deste episódio. Nas próximas 24 horas, preste atenção na forma como você fala consigo mesmo. Observe as frases que aparecem quando algo dá errado. Observe como você descreve seus desafios, seus planos e até a forma como você se descreve como pessoa. Porque cada frase é uma pequena instrução que você está dando ao seu próprio cérebro. Agora eu quero saber de você. Qual é a frase que você decide começar a repetir a partir de hoje? Escreva aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler as reflexões que surgem por aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos onde continuamos explorando como mente, consciência e realidade estão profundamente conectadas. Obrigado por estar aqui comigo hoje. E eu te vejo no próximo vídeo.